Olá, eu sou o Ítalo e hoje iremos falar sobre invertebrados. O que são invertebrados? São animais que não possuem crânio e nem coluna vertebral, ou qualquer estrutura óssea interna. Sendo muito possuidores de corpo mole, outros possuem um exoesqueleto de calcário, que possui função de sustentação, facilitar a locomoção, bem como proteção. Embora haja diferença corporal, eles ainda possuem características dos vertebrados como nutrição heterotrófica, tipo celular eucarionte e pluricelularidade. Onde habitam? São encontrados ambientes mais variados, como ambientes aquáticos, seja de água doce ou salgada, ambientes terrestres e parasitando plantas e animais. Porífera. Vivem em ambientes aquáticos, são conhecidos como esponja do mar. Não se locomove, ficando fixo no substrato como pedras e corais. O corpo é coberto por poros e se alimentam por meio de filtração. Pode apresentar forma, tamanho e cores variados, dependendo da qualidade da água e da substância que ela absorve. Pode se reproduzir pela maneira sexuada ou pela assexuada. A porífera apresenta três tipos de reprodução assexuada. Brotamento. Formam-se pequenos brotos laterais no corpo do porífero que depois se desprendem, dando origem a outro. Regeneração. As esponjas possuem uma enorme capacidade regenerativa. Quando cortadas em vários fragmentos e colocadas em condições favoráveis, cada fragmento pode originar um novo indivíduo. Estimulação. Acontece com indivíduos que vivem em água doce, quando as condições não são favoráveis. Nesse tipo de reprodução são formadas células indiferenciadas as gêmulas, que são capazes de permanecer em repouso em ambientes desfavoráveis, dando origem a uma nova esponja quando as condições melhores surgirem. Cnidária. Vive em ambientes aquáticos. Algumas espécies passam por duas fases no ciclo da vida, uma conhecida como pólipo e a outra medusa. Os pólipos são, em sua grande maioria, sericéceos, ou seja, fixos em rochas, podendo viver em colônias ou isolados. Exemplos: anêmona do mar e corais. A medusa são de vida livres e nadantes, como a água-viva e as caravelas. Podem se reproduzir de maneira sexuada e de maneira assexuada por meio de brotamento e estrobilização. Estrobilização. Os pólipos dividem o corpo em discos transversais. Cada um desses discos diferencia uma medusa pequena chamada éfera e irão se desenvolver até chegar à maturidade sexual e, por meio da reprodução sexuada, dar origem a um novo pólipo. Plateumintos. São vermes não segmentados com corpo achatado de pouca espessura, sendo conhecidos como vermes achatados. Têm representantes parasitas de vida livre e alguns encontrados em meio terrestre úmido. Seus representantes são mais conhecidos por causarem doenças aos seres humanos. A maioria é hermafrodita e pode se reproduzir de maneira sexuada e assexuada por meio de fisão. Exemplos de plateumintos têm masas planárias como de vida livre, tênia e ixostomos como parasitas. Nemata são vermes de corpo não segmentado, mas diferente dos plateumintos. Tem corpo alongado e achatado nas extremidades. Incluem várias espécies de parasitas de animais e plantas, como lombrigas e os vermes ancilostomos. E muitos são marinhos também e de solo úmido. Se reproduzem de forma sexuada com fecundação interna, possuem alternância de gerações, ou seja, em parte de sua existência ser organismo de vida livre, em outra parasita. Molusca possui um corpo mole e, dependendo da espécie, pode ter o corpo envolto por uma concha externa. Essa concha tem função de proteção e evitar a perda d'água. Em algumas espécies, a concha é interna. Pode ser encontrados em ambientes marinhos, em água doce também e solos úmidos. Apresentam reprodução sexuada, com fecundação pode ser interna ou externa. Tem como representantes caramujos, lesmas, polvos e lulas. Anélida possui um corpo mole, alongado, cilíndrico e segmentado, dividido por uma série de anéis que recobrem seu corpo. Pode ser encontrado tanto na água salgada quanto na doce e em solos úmidos. Tem representantes dioicos e hermafroditas. Pode se reproduzir de forma sexuada e assexuada. Tem como alguns dos representantes minhocas, sanguessugas e poliquetas. A artrópoda tem corpo segmentado, um exoesqueleto, que é um esqueleto externo,
que tem função de excitação, ponto de apoio a músculos e revestimento. Ele também possui membros articulados. A artrópoda tem corpo segmentado, um exoesqueleto, que é um esqueleto externo, que tem função de excitação, ponto de apoio a músculos e revestimento. Ele também possui apêndices articulados. O exoesqueleto limita o processo de crescimento dos artrópodas. Portanto, de tempos em tempos, eles fazem um processo de muda. São encontrados nas mais variados ambientes, desde as mais altas montanhas até as maiores profundidades nas fossas abissais oceânicas. Nos incontáveis habitats que ocupam, vivem livremente ou associados a fungos, plantas e a maioria de outros grupos animais, e são classificados em 5 grupos: aracnídeos, diplóides, crustáceos, insetos e quiloides. Artrópodes são conhecidos como pragas, vetores de doenças transmitidas a humanos, plantas e animais, mas também pelo papel que desempenham como polinizadores, proteção natural contra pragas, inclusive na proteção contra outros artrópodes, recursos alimentares, fonte de matéria-prima para a indústria e medicina. Equinodermos, exclusivamente marinhos, sendo encontrados em todas as profundidades. Têm formas e tamanhos variados. Vivem em isolamento, fixos no substrato. Possuem um endoesqueleto de calcário, que, embora não seja uma coluna vertebral, é importante para a sustentação do corpo, pois é bem desenvolvido e resistente. Tem reprodução sexuada com fecundação externa. São exemplos de equinodermos: lírio do mar, a estrela do mar e ouriço do mar. Essa foi a aula de hoje. Obrigado pela atenção.